Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Links na descrição do vídeo. Um simples dono de loja adolescente. Capítulo 42. Tomei a decisão errada. Não. Essa não é a maneira certa de dizer isso. O que eu realmente quis dizer é: ser um deus é um pouco mais difícil do que eu pensava que seria. Não me entenda mal. Imaginei que teria alguns problemas quando tomasse minha decisão. Só não achei que os problemas seriam tão irritantes. Em retrospecto, eu deveria ter esperado isso. Passar de dono de loja a deus seria um salto difícil para qualquer um, mesmo um cara tão bom quanto eu. Eu apenas imaginei que o mundo já tinha colocado o suficiente no meu prato que me daria uma pausa se eu decidisse tentar consertá-lo. Eu estava errado. Tão errado. Naruto. Naru. É hora de acordar, pai. Um tom de vermelho cercava as íris azuis de seus olhos. A visão de seu teto e a sensação de sua cama embaixo dele lhe deram um pouco de alívio para o estresse inevitável que estava diante dele. Achei que tínhamos um acordo, Gabriel. Ele rolou para a direita, movendo as cobertas sobre seu corpo sem camisa. De trás da colina de cobertores que cobriam um coneco adormecido, ele podia ver o anjo sorrindo para ele ao lado de sua cama. Eu sei, mas isso era importante e eu não queria arriscar que você não entendesse a mensagem. Cale-se. O sotaque sonolento de Coneco foi acompanhado por uma pesada batida de sua mão contra o peito de Naruto. O loiro olhou para o membro ofensivo por alguns momentos antes de um suspiro sair de sua garganta. Com os antebraços, empurrou-se para cima de modo que a parte superior do corpo estava agora ereta na cama. Qual é o problema, Gabriel? O anjo se contorceu no lugar por vários segundos. O sorriso em seu rosto crescia a cada momento que passava até que parecia que estava prestes a sair de seu rosto. Bem quando parecia que ela estava prestes a explodir, sua boca se abriu para liberar sua excitação reprimida. É o aniversário de Michael. Então, como se um buraco tivesse sido feito no balão segurando sua felicidade, Naruto assistiu enquanto sua única palavra com farpas drenava a energia da mulher. Era divertido de uma forma que não o alcançava devido ao seu próprio cansaço. O que o alcançou foi o beicinho que se ergueu no rosto do anjo. O que você quer dizer com então? Este é um dia realmente especial. Michael não faz aniversário com seu pai há milhares de anos. Mas eu não sou o pai dele. O beicinho que apareceu em seu rosto lhe disse imediatamente que isso não iria embora tão facilmente quanto ele gostaria. Eu sei que você não está, mas você poderia pelo menos aparecer e dizer oi. Ele tem trabalhado tão duro nos últimos 1000 anos. Tenho certeza que ele adoraria ver você sair. Sem uma única palavra a mais, a garota saltou para fora de sua porta aberta, um sorriso estampado em seu rosto o tempo todo. Uma série de pensamentos malignos cruzou sua mente ao ver o rosto dela enquanto ele balançava os pés para fora da cama. Ele era tão previsível? Ele tinha sido tão previsível que até mesmo o anjo borbulhante e reconhecidamente ignorante podia ver através dele e sair da sala feliz sabendo que ela conseguiria o que queria? Ele tinha feito tal curva? Empurrão. A voz empoeirada do sono de Coneco forneceu a resposta perfeita para ele. Ele olhou por cima do ombro e viu que a garota estava olhando para ele através de um único olho semicerrado. Um mar de cobertores laranja mantinha tudo, menos sua cabeça, obscurecida. Sou N. Empurrão. Eu não sou um. Empurrão. Diante do uso repetitivo e irritante da palavra por sua namorada, Naruto fez a única coisa madura que ele poderia pensar em fazer naquele momento. Ele chegou ao seu lado, agarrou os muitos travesseiros que cobriam a metade superior da cama da dupla e lançou o objeto no rosto da garota. Eu estou certo. Debaixo da coberta do travesseiro que ele jogou, Naruto ouviu Koneko falar enquanto começava a se vestir. Por mais tentador que fosse responder, ele decidiu contra isso. Ele tinha uma propensão natural a não desistir, mas tinha a sensação de que sua namorada não o deixaria escapar da discussão, não importa o quão convincente ele conseguisse se fazer. Você quer ir comigo? Ele atirou por cima do ombro enquanto enfiava os pés nas sandálias. Ele pegou um travesseiro, o mesmo que ele havia jogado na garota, no rosto em resposta. Cansado. Você fala alto enquanto dorme. Leve o Fizz e Lilith. Eles sabem o que fazer. Isso foi tudo que ele conseguiu tirar da garota antes que ela voltasse.
Ele balançou a cabeça com o comportamento da garota antes de se mover para a porta. Ele saiu do quarto, fechando a porta o mais silenciosamente que pôde. Virando-se para caminhar até a sala de estar, ele correu para os dois dragões locais parados do lado de fora de sua porta. Bom dia, pai. Lilith o cumprimentou. Naruto encarou o dragão mais jovem por um pequeno momento antes de olhar para o Fizz. Ela insistiu que o cumprimentasse pela manhã. Você não a impediu? Eu a impedi de arrombar sua porta. Obrigado, eu acho. O dragão deu-lhe um aceno de cabeça, perdendo completamente a incerteza na voz da loira. Acostumado a esse tipo de comportamento de Fizz, Naruto balançou a cabeça antes de se virar para se dirigir a Lilith. Você quer ir para o céu comigo? A natureza ameaçadora de suas palavras passou por cima da cabeça da garota, já que ela estava muito ocupada balançando a cabeça. Naruto se virou para fazer a mesma pergunta ao Fizz apenas para ver que o dragão já havia criado um portal dimensional. Eu vi a mulher anjo. Isso era uma coisa que ele podia apreciar sobre o dragão. Ela raramente o deixava questionando suas ações, considerando que ela tinha zero proibições quando se tratava de contar a ele suas motivações. Às vezes, isso tornava extremamente fácil lidar com o dragão. E, em outros momentos, extremamente agitado. Eu posso ter cometido um erro. Um erro. Ó garoto. A palavra erro nem sequer começaria a descrever o quanto ele havia errado se o que ele estava vendo fosse verdade. Um erro pode ser corrigido ou retificado. Se isso era o que ele pensava que era, não havia como consertar. Sem retificar. Sem acertar. Eu preciso ir lá imediatamente. Feliz aniversário, irmão! Sua retirada, como tantas vezes antes, foi interrompida pelo aparecimento de sua irmã. Apesar de seus melhores esforços, a mulher conseguiu entrar sorrateiramente em seu escritório. Em vez de sua provocação habitual, ela parecia vir com um propósito específico, um que tinha esquecido completamente até alguns momentos atrás. Tem sido um ama. Eu não posso falar agora, Gabriel. Oh, o olhar de mágoa que superou seu rosto causou uma dor em seu coração. Ele nunca gostou de machucar sua irmã, o que era uma coisa difícil por si só evitar considerá-la, às vezes, um comportamento sensível. Mas, isso foi importante. Seus sentimentos teriam que ser colocados em espera. É seu aniversário. Ele já podia ver as lágrimas começando a se acumular em seus olhos. Eu sei, mas há algo muito importante que eu preciso cuidar agora. Ele tentou passar por ela apenas para a garota bloquear seu caminho. No fundo de sua mente, ele estava revirando os olhos, já sabendo exatamente para onde essa briga estava indo. O que é mais importante do que o seu aniversário? As lágrimas que se acumularam nos olhos de Gabriel agora se foram enquanto ela estava desafiadoramente na frente de seu irmão. Todo ano você faz isso. Você promete que vai fazer uma pausa e relaxar no seu aniversário, então algo aparece e você passa o dia inteiro estressado. Eu não vou permitir isso este ano. Seja o que for, Naruto pode tome conta disso. O anjo pontuou seu ponto, empurrando o dedo em seu peito. Deus abençoe minha irmã. Ele quis dizer isso com tanta honestidade quanto ele poderia reunir. Ele a amava até a morte, mas ela sempre conseguia escolher o pior momento possível para se envolver. Isto é muito maior do que o meu nascimento. Besteira! Isso foi um choque. Sua irmã nunca foi de se deitar e levar as coisas de ânimo leve, mas ele nunca teria imaginado que ela recorreria a xingamentos para ele. Não me olhe assim. Você e eu sabemos que você está apenas inventando coisas como sempre faz. Você faz isso todo ano, Michael. Gabriel, amor. A menos que você esteja me dizendo que está pronto para se sentar e comer o bolo que fiz para você, não diga mais nada para mim. Gabri. Feliz aniversário, Miguel. Anos atrás, se ele tivesse sido jogado na mesma sala, ele teria agido tão sem noção e ignorante quanto ele foi como um gênio. Felizmente para ele, o mundo fez consciente o suficiente para perceber a espessa tensão dentro da sala. Ele só desejava ter percebido isso antes de atacar e abrir a boca. Naruto. Alívio. Essa foi a primeira emoção que ele viu no rosto do anjo, que foi um pouco confuso para o loiro. O homem estava tão feliz em vê-lo? Ele estava tão sobrecarregado? Este vai ser um longo dia. Naruto pensou consigo mesmo. Se ele tivesse uma pista. Como o deus da religião cristã, o Shinobi sentiu seu estômago revirar com as palavras do anjo. É importante que você venha comigo. Não se atreva a tentar arrastar Naruto para isso.
Se olhares pudessem matar, Gabriel estaria 3 metros abaixo pelas mãos de seu irmão. Era o olhar mais mordaz que Naruto já tinha visto no rosto normalmente angelical do homem. Durou apenas um momento antes que o anjo voltasse seu foco para ele. Seu olhar ardente agora se foi e em seu lugar estavam as últimas brasas de uma expressão que gritava cautela e exaustão. O apocalipse está prestes a ocorrer. O que? O apocalipse? O fim do mundo? A morte da criação de Deus? Destruição do Uni. Eu sei o que é o apocalipse. Naruto deixou escapar, arruinando a cadeia de sinônimos do anjo. Eu só. O que você quer dizer com apocalipse? De onde diabos isso veio? Como você sabe? Bem, o anjo começou antes de um suspiro suave deixar seus lábios. Ele olhou para Gabriel, que tinha perdido a maior parte do fogo que ela usou para abordar Michael. Com tudo o que está acontecendo, com seu despertar e tudo mais, eu relaxei em algumas das minhas responsabilidades. Michael? Gabriel murmurou com um olhar crescente de apreensão em seu rosto. O Apocalipse, ou Triexa como meu pai o chamava, é uma besta física cujo único propósito é causar destruição e caos. Nascido ao lado de meu pai, é uma criatura de grande força, o suficiente para rivalizar com o de meu pai. Salvar o mundo e suas criações, ele decidiu selar a besta, colocando milhares de selos sobre a criatura para impedir suas ações terroristas. Michael parou por um breve momento para olhar Naruto nos olhos. Quando fui verificar o dragão em seu local de descanso, descobri que a fera não estava mais lá. A palpabilidade da vergonha do anjo só foi igualada pelo silêncio dentro da sala. A maioria dos selos foi quebrada, enquanto outros se foram completamente. Como isso pode acontecer, Michael? Não tenho certeza. O anjo balançou a cabeça em resposta ao questionamento de sua irmã. Entre esses selos havia dezenas de sinais de alarme, ligados a mim pessoalmente. Para alguém quebrar esses selos me alarmando, seria preciso uma grande quantidade de habilidade e poder. Temos que alertar as outras facções. Temos que alertar todas as facções. Isso é um perigo para o mundo, Michael. Eu sei, Gabriel. Isso é o que eu ia fazer antes de você interromper. A mulher teve a decência de parecer envergonhada com as palavras do irmão. Felizmente, você trouxe Naruto junto com você, então LM. Espere um segundo. O mencionado macho gritou. Isso simplesmente não faz sentido. Sério agora? Eu esperaria que você de todas as pessoas se conectasse com isso, considerando sua situação demoníaca. A sobrancelha erguida e o tom questionador do anjo quase silenciaram o menino. Quase. Isso é diferente. Kurama saindo não significa que o fim do mundo vai acontecer. Sim, mas esta fera é muito mais do que seu parceiro. Esta fera rivaliza com o Fizz e o Grande Vermelho. Esta fera lutou contra meu pai e quase o matou. E agora está em algum lugar do mundo, e quanto mais tempo gastamos discutindo, mais provável é que quem está por trás disso vai liberar sua fúria sobre todos nós. O anjo estava certo, mas ainda assim. Isso foi demais. O fim do mundo? Como ele deveria ajudar a lidar com isso? Você é Deus, lembra? Você tem que começar a aprender a lidar com esse tipo de situação. O jeito Uzumaki, como você diz, Kurama zombou de dentro de sua cabeça. Naruto gemeu alto com as palavras da besta. Ele não esperava que essas palavras voltassem e o mordessem tão cedo. Temos que ir logo, Naruto. Nós não temos Mu. Mestre Michael, um homem passou correndo por Naruto, Lilith e o Fizz para dentro da sala. Se ele tivesse se incomodado em olhar para trás, ele teria visto Naruto impedindo Lilith de arranhar o anjo. O que é isso? Michael perguntou ao homem ofegante. O grupo assistiu por vários segundos enquanto ele sugava gananciosos goles de ar antes de finalmente se endireitar e se dirigir ao Filho de Deus. Houve uma mensagem dos anjos caídos. Eles solicitaram uma reunião de emergência em Kua imediatamente. Eles alegam que algo terrível aconteceu. Então, Michael. Azazel rolou um lápis entre os dedos. Ouvi dizer que você pode ter perdido algo muito importante. A Academia Kua, a anfitriã de aulas diurnas para quase 1000 alunos, agora era ocupada por algumas das criaturas sobrenaturais mais poderosas existentes. No fundo das entranhas da escola havia uma grande mesa redonda onde uma abundância de pessoas estava sentada. Perdido não é bem a palavra que eu usaria. Roubado é muito mais apropriado. Estou muito curioso como você conseguiu descobrir isso antes que eu pudesse contar ao grupo.
Michael estreitou os olhos para o anjo caído, arrancando um sorriso afiado do homem. Bem, você vê, eu gosto de acompanhar as criaturas do fim do mundo e seu paradeiro. Eu estava apenas fazendo meu check-up habitual com meu parceiro. O anjo caído parou para colocar a mão no ombro de Vali. O diabo foi rápido em dar de ombros. Quando descobrimos que algo muito importante estava faltando. Que coincidência que você tropeçou nesta descoberta. Você está me acusando de abrir e esconder Triexa. Eu não estou acusando você de nada. Estou apenas falando sobre a estranheza da véspera. Cala a boca, vocês dois! Naruto gritou, acalmando os dois e trazendo a atenção de todos para ele. A massa de olhos colocados nele o fez hesitar por um momento antes de abrir a boca para falar novamente. Eu honestamente não acho que Azazel roubou essa besta estúpida. O rosto presunçoso que o anjo caído atirou nele o fez querer retirar suas palavras imediatamente. Obrigado por me defender, mestre Naruto. Sua pele se arrepiou com a forma como o anjo caído disse seu nome. Você está certo. Mesmo eu não ousaria mexer com Triexa. Eu sabia do perigo que o cercava e especificamente por isso que decidi verificar isso o mais rápido que pude. Se você não o roubou, Michael falou enquanto se inclinava para frente em seu assento. Então quem fez? Eu posso ter uma ideia sobre isso. A atenção da sala mudou para o lado oposto da sala onde Xerxes estava sentado com sua rainha ao seu lado. Os olhares questionadores que ele recebeu fizeram o anjo afundar em sua cadeira enquanto Graifia olhava para ele. Eu estive um pouco ausente em meus deveres. Com isso, ele quis dizer que está mimando sua irmãzinha, satisfazendo todos os seus desejos e vontades quando se trata dela e de seus pares. Graifia falou enquanto olhava para o marido. O homem começou a rir apenas para que sua risada fosse interrompida por um tapa rápido na nuca. Não é engraçado. Seu comportamento pode trazer o fim do mundo. Eu sei, eu sei. Xerxes gritou enquanto esfregava a nuca. Ele voltou sua atenção para o resto da sala. Como eu estava dizendo, posso ter uma ideia de quem poderia estar por trás disso, já que são da minha raça. Um demônio? Não é qualquer demônio. Ele é da antiga facção. Ele é filho do Lúcifer original. Rizevin Livan Lúcifer. A menção desse nome, a sala se acendeu com raiva, tudo de uma única fonte. Ao lado de Azazel, Vali parecia estar queimando de raiva. A mão firme em seu ombro não fez nada para acalmar a fúria do menino. Eu acreditava que o Rizevin estava morto. Miguel falou. Esse bastardo está longe de estar morto. Vali latiu. Ele está fazendo a mesma coisa que ele vem fazendo desde o meu nascimento. Sentado nas sombras e puxando as cordas. Nada mudou. Por mais que eu odeie admitir, ele está correto. Rizevin esteve se escondendo nas sombras do inferno, acumulando recursos e poderes, e agora ele finalmente mostrou sua mão. Como você tem certeza que era ele? Nós iremos. Rizevin assumiu o controle de Agreias, uma grande ilha flutuante no meio do território do diabo. Tem a distinção única de ser uma das poucas estruturas dentro do submundo que se move livremente. Os Xerxes perderam o rastro dela por vários meses. Nós só conseguimos para recuperá-lo devido a uma recente explosão de energia que acreditamos ter se originado de Rizevin. Sim, o que Graifia disse. O Satã conseguiu forçar a saída apesar do imenso constrangimento que estava sentindo. Os olhares incrédulos que estavam sendo enviados em sua direção não estavam fazendo muito bem a ele, pois ele tentou o seu melhor para permanecer ereto em seu assento. Isso é muito para processar. Michael suspirou depois de vários momentos de silêncio. E não temos muito tempo para processá-lo. Azazel tamborilou os dedos suavemente contra a mesa redonda. Eu não gostaria que ninguém nesta sala tivesse acesso exclusivo ao poder dessa besta por qualquer período de tempo. Eu definitivamente não quero que o filho de Lúcifer tenha suas mãos nele. Um ataque em grande escala está em ordem. Não é tão simples assim. Xerxes falou. Rizevin não é tolo. Ele aparentemente teve meses para preparar Agreias para um cerco e com Triexa ao seu lado, poder total ou não, será preciso muita força. Esta besta é forte o suficiente para rivalizar com Great Red. Felizmente para nós, temos alguém forte o suficiente para rivalizar com o Great Red. Toda a atenção da sala deslocou-se para Naruto e eu fiz no aceno de Azazel. Levou alguns momentos para o loiro processar os olhares enviados em sua direção quando ele se levantou do assento. Espere. Eu não vou fazer o Fizz lutar por nós. Eu estaria disposto a lutar por você, pai. Lilith falou.
Você e... Eu não estava falando sobre Office ou Lilith, Naruto. As palavras de Azazel cortaram o discurso de Naruto. Estamos todos bem cientes da lealdade que os dragões mostram para você e seu cuidado para com eles. Nós não pensaríamos em fazê-los lutar. Felizmente para nós, você lutou contra Office quando ela estava com força total. Você é um deus, abençoado pela deidade cristã e detentor do poder dentro do panteão grego. As palavras do anjo caído forçaram o loiro de volta em seu assento, sua pressão um pouco demais para ele ficar de pé. Ele não podia nem começar a negar as palavras do homem, já que agora tinham chegado ao ponto de veracidade. Tudo o que o anjo disse era verdade. Ele ainda conseguia se lembrar das palavras de Deus momentos antes de dar sua bênção. Ele sabia o lugar exato onde a foice de Hades, o tridente de Poseidon e a coroa de Zeus foram selados. Não havia como negar. Azazel está correto. As palavras de Michael forçaram a atenção do loiro para cima. Seus elogios e poder devem ser suficientes para rivalizar com a besta se ela foi totalmente despertada. Rival à besta? Rivalizar a coisa que era forte o suficiente para trazer o apocalipse? Semanas atrás, ele havia considerado se tornar um deus a coisa mais difícil que encontraria em sua vida e agora isso? Eu não tenho certeza se sou forte o suficiente para derrotar o Bia. Tu és. A voz de Office forçou sua atenção para ela. Eu já lutei com a besta antes. Sua pequena forma, poder e tendências covardes durante a batalha seriam suficientes para rivalizar com a besta. Obrigada. Ele não tinha certeza de como se sentir sobre as palavras do dragão. Insultado? Complementado? De nada. Office ofereceu um pequeno aceno de cabeça, perdendo completamente a hesitação e incerteza em sua voz. Pai. Naruto se virou para Lilith. Mesmo que você não seja forte o suficiente, estarei ao seu lado para protegê-la. Tenho certeza de que mamãe faria o mesmo com prazer. Ele não tinha muita certeza de que isso era 100% verdade. Por mais que Office tenha se acalmado desde o encontro inicial, ele não achava que o dragão havia se aquecido o suficiente para lutar por ele de bom grado. Você está certo. Isso atirou sua teoria pela janela. Eu não me importo com o destino do resto deste mundo, mas se envolver Naruto, eu estaria disposto a lutar. Não permitirei que nenhuma criatura além de mim o machuque. Para o loiro, as palavras do dragão eram estranhamente tocantes, desde que ele ignorasse a última frase. Um sorriso começou a rastejar em seu rosto apenas para ser derrubado quando a percepção de que ele teria que enfrentar o ser forte o suficiente para derrotar Deus o atingiu. Parece que os dragões estão a bordo. O que você diz, Naruto? Michael odiava fazer isso com o menino. Tornou-se claro para ele desde o início que as pressões que vinham de ser um deus efetivamente vieram e deram um tapa no rosto do shinobi. Não havia um dia em que ele não visse o loiro tomado pela exaustão, mal conseguindo se manter acordado enquanto despejava sobre os problemas dos millennials que vinham sendo líder da fé cristã. E, agora isso. O destino do mundo estava sendo colocado em suas mãos e ele efetivamente não tinha escolha a não ser aceitar a responsabilidade. O anjo sabia que era um fardo incrível para colocar em qualquer um. Foi por isso que ele não ficou muito surpreso quando não recebeu uma resposta imediata do menino. A pobre criança deve ter se sentido encurralada em uma sala onde as paredes pareciam se fechar continuamente em sua posse. Eu vou fazer isso! Para a surpresa do anjo, Naruto pulou de seu assento, um sorriso estampado em seu rosto e sua mão levantada no ar. O garoto tinha toda a atenção da sala voltada para ele enquanto sorria para eles. Alguém está animado para morrer. Azazel disse não tão sutilmente, ganhando uma cotovelada no estômago de Xerxes. O diabo lançou um olhar para o anjo caído que não parecia tão tímido por suas ações. Estou surpreso que você esteja tão animado quanto você está. Você não entendeu, Kurama. O monólogo interior de Naruto veio junto com ele subindo na mesa de reunião. Eu tive que sentar e tentar descobrir uma maneira de lidar com 1 milhão de questões diferentes para o cristianismo. Eu mal tive tempo para fazer qualquer coisa. Todos os meus clones têm feito minhas meditações para mim. Esta é a chance perfeita para se soltar. E, se eu vencer esse cara, acabou. O que você quer dizer que acabou? Bem, se essa coisa é o ser mais forte que existe e eu a derroto, não precisarei me preocupar com nada mais forte do que eu. Não é assim que o poder funciona, Naruto. Sim, é. Devo assumir que sua posição elevada significa que você está disposto a participar. As palavras de Michael quebraram seu foco em Kurama,
trazendo de volta à realidade. Você está certo, estou disposto a participar. Vamos derrotar o Apocalipse. Pai, obrigado por finalmente me deixar transar. 26 anos de insegurança, tudo pelo ralo. Uma noite incrível, longa e apaixonada. A sensação de ter pensamentos que não eram dele passando por sua mente era única. Um que ele ainda não tinha se acostumado. Felizmente, não foi tão ruim quanto quando ele originalmente ganhou sua divindade. Ele conseguiu ganhar algum tipo de bloqueio mental contra o discurso de pensamentos. No entanto, isso não interrompeu completamente todas as orações. Senhor, por favor, tire esse olhar estúpido do rosto do meu namorado. Aquele não foi nem de longe tão legal ou triste ou assustador como os de costume são. O pensamento escorreu por sua mente por um breve momento antes de ele travar os olhos com o coneco que estava sentado na extremidade oposta da cama dele. Eu não acho que isso iria funcionar. A garota disse aparentemente do nada. A confusão o atingiu com força com as palavras dela. Por que ela diria algo assim? Ela não tinha feito nada além de sentar e olhar para ele enquanto ele se preparava. A percepção o atingiu ainda mais forte. Um olhar azedo cruzou seu rosto por um breve momento antes de um sorriso o forçar a sair. Antes que Koneko pudesse pensar em reagir, Naruto saltou de sua posição do outro lado da cama. Em questão de um instante, ele cruzou a distância entre os dois e passou os braços ao redor dela com força enquanto os mandava cair no chão. Seus antebraços conseguiram aguentar o impacto da queda, mas ele podia dizer que um pouco do vento havia sido tirado de Nekoshou por sua façanha. Com sua vingança cumprida, ele se preparou para soltar a garota e deixá-la se levantar, apenas para Koneko plantar os dois pés em seu peito e chutar para fora. Quando suas costas bateram contra o teto da sala e ele começou a cair, Naruto teve uma suspeita de que ela havia acrescentado um pouco de sua força demoníaca no chute. Opa! Koneko disse enquanto observava seu namorado cair de volta na cama após seu breve voo, cortesia de suas pernas. Ela olhou para o teto e viu que em nenhum lugar havia um recuo em forma de Naruto. Eu não queria chutar tão forte. O olhar que ele enviou lhe disse que ele não acreditou em uma palavra do que ela disse. Ela deu de ombros para isso. Não importava o que ele acreditava ou não. Tudo o que importava era que ele sabia que ela sempre conseguiria o que queria. Claro, você fez. O loiro teve que parar no meio da frase quando o ar foi tirado dele por Koneko pulando em suas costas. Ele estava preparado para olhar para trás e encarar a garota, mas teve esse plano imediatamente jogado pelo ralo quando ela espalmou a parte de trás de sua cabeça e forçou seu rosto na cama. O que você é, ó? Mais uma vez, a conclusão de sua sentença foi roubada dele. Desta vez, porém, um ato muito mais prazeroso o interrompeu. Agora, a Nekoshou estava com as mãos esfregando vigorosamente a parte superior das costas dele, massageando o grupo de músculos. Uau! Havia algo que agradava nos barulhos deixando seu namorado. Ela não tinha certeza se era uma coisa dominadora, considerando que ela o tinha preso embaixo dela, ou era simplesmente porque ela gostava de fazê-lo se sentir bem. De qualquer forma, esfregar os ombros do homem que estava prestes a sair e enfrentar a besta do apocalipse foi satisfatório. E isso é incrível, Koneko. Mesmo que ele não pudesse ver, ela sorriu para ele. Este foi o mais expressivo que ele já tinha sido ao toque dela, excluindo o tempo que passaram no quarto. Se ela pudesse esperar esse tipo de reação o tempo todo, talvez ela fizesse disso uma coisa regular. Só se o favor fosse retribuído de vez em quando. Assim que ela começou a descer pelas costas dele, ela ouviu um pequeno rangido vindo da porta. Seu primeiro instinto foi pular na pessoa que estava prestes a interromper seu momento com Naruto, mas antes que pudesse, a porta se abriu, revelando Office e Lilith parados na porta. Peço desculpas. Office foi o primeiro a falar, surpreendentemente. O fato de ela ter o braço estendido em uma posição de empurrar deu à dupla uma ideia do motivo pelo qual ela estava se desculpando. Mamãe pensou que vocês dois estavam fazendo sexo e queria espionar vocês. O olhar que Office enviou para sua filha disse a Naruto e Koneko o quanto as palavras de Lilith eram verdadeiras. O dragão nunca foi de segurar a língua. Da próxima vez, é só perguntar, Office. 3 pares de olhos dispararam em direção a Koneko um segundo depois que as palavras saíram de sua boca. Ela teve que se impedir de sorrir com a aparência deles. Ela sabia exatamente o que disse e sabia a reação que isso provocaria em cada um deles. Ela também sabia como acompanhar suas reações. Você pode vir assistir aqui. A curvatura das costas de Naruto lhe disse que ela tinha conseguido exatamente a reação que ela queria.
Ela não precisava ver seu rosto para sentir a descrença que irradiava dele. Eu vejo. Desta vez, ela não conseguiu parar o sorriso que puxou o canto de seus lábios. Por alguma razão, as reações de Office foram igualmente satisfatórias para ela. Deve ter sido porque o dragão raramente lhe permitia ver seus verdadeiros sentimentos. Demorou muito para tirar um pouco da garota. Koneko conhecia sua criptonita, no entanto. No momento, estava cuspindo debaixo de sua bunda. Você pode participar também se quiser, Lilith. Ela sabia que isso levaria Naruto ao limite, mas ela não se impediu de dizer isso. Em vez disso, ela se permitiu ser jogada de costas e presa na cama enquanto a loira tentava esclarecer suas palavras para os dragões exultantes. Quando eu e Koneko estamos juntos na cama, é hora de privacidade para nós. Mas, ela disse que eu tinha permissão se quisesse. Sim, mas ela não quis dizer isso. A mão de Naruto tapou sua boca, impedindo-a de terminar sua declaração. No entanto, isso não importava. A mensagem foi enviada e recebida. As sementes foram plantadas, regadas e prontas para florescer. Naruto. A voz de Office conseguiu cortar o breve caos da sala, chamando sua atenção para ela. É hora de partirmos. Seu tempo com Koneko e sua pequena briga com os dois dragões quase o fez esquecer o que deveria estar fazendo. Ele ofereceu um aceno de reconhecimento ao dragão enquanto liberava sua namorada de seu aperto. Antes que ele pudesse ir muito longe, ele foi preso contra a cama mais uma vez. Não seja tão estúpido. Ele também notou o uso dela, mas não disse nada a respeito. Afinal, ele não tinha dúvidas de que não acabaria fazendo algo realmente estúpido durante sua aventura. Eu não vou fazer nada muito estúpido. Eu sou um deus, lembra? Ele falou apesar de seus pensamentos. Ele ofereceu à garota um último sorriso e um beijo rápido antes de escapar de seu aperto. Alguns minutos depois ele estava na sala de sua casa, ladeado pelos dois dragões. Vocês meninas estão prontas? Ele recebeu 2 acenos em confirmação. Vendo sua aprovação, o loiro respirou fundo e segurou-o por um momento, permitindo que ele apodrecesse e queimasse em seu peito. Ele a soltou alguns segundos depois e se virou para Office. Vamos lá. Esse foi todo o estímulo que o dragão precisava antes de invocar um portal dentro da sala. Em segundos, o trio estava através do portal e a caminho do apocalipse. Eu sou um deus. Isso tem sido muito mais fácil de dizer hoje em dia. Costumava queimar chegando algumas semanas atrás. Agora, eu só sinto uma leve coceira sempre que as palavras saem. Não me sinto muito diferente do que me sentia antes, para ser honesto. Sim, eu ouço muitas vozes e estou muito estressado, mas definitivamente não me sinto piedoso. Nenhum sentimento de admiração, nenhum senso divino, nada desse tipo de coisa. Eu acho, estou feliz. Não decidi me tornar um deus para poder andar por aí como se fosse o dono do lugar. Eu decidi ser um deus porque eu queria consertar as coisas. Eu queria ajudar as pessoas. Eu queria paz. Bem, estou tendo minha primeira chance de consertar algo. E, claro, é o maior problema que já existiu na história de tudo. Não sei no que me meti. Eu me sinto assim desde o momento em que descobri que Koneko era um demônio. A sensação só piorou desde então. Mas, para ser honesto, já me acostumei. Seria um pouco chato saber tudo antes de acontecer, sabe? Além disso, e eu nunca diria isso em voz alta, acho que meio que gosto. É um pouco divertido ir às cegas. Não há nada como ter o mundo jogando tudo o que tem em você. Centenas dos anjos mais fortes que o céu tinha a oferecer ficaram ao lado de um número semelhante de anjos caídos dos Grigori. Diretamente ao lado dos dois grupos estava uma massa de demônios, vestidos para a guerra. Anjo, diabo, anjo caído. Todos juntos em uma única área. Nem uma única gota de sangue foi derramada. A tensão flutuou no ar, mas nem de longe tão espessa quanto deveria ter sido para inimigos antigos. Uma aliança nascente não poderia ter conseguido isso. Não, essa calma foi o resultado de algo muito diferente. Eu sei o que ela disse, mas... Se a Koneko não vê problemas, qual é a complicação? Não há. Você não se importa conosco, pai. Um pequeno gemido, acompanhado de algumas risadas, flutuou pelo ar. Você não nos quer perto de você? Para mostrar o quanto nós te amamos. Não é assim. O grito de Naruto foi quase abafado pela risada que trouxe. Ele olhou pelo canto do olho para ver o pequeno exército de criaturas rindo de seu infortúnio.
Você e seus parceiros são ótimos mediadores. Eu não poderia imaginar o quão tenso este lugar seria se não pudéssemos alimentar seu drama. Ele queria olhar e dizer a Azazel para calar a boca, mas o olhar que Lilith estava dando a ele o fez se sentir culpado. Além da culpa, ele se sentiu ridículo por se sentir culpado em primeiro lugar. Não havia nenhuma maneira no mundo que ele estava errado nesta situação. Eu nunca soube que você poderia ser tão cruel. Eu nem estou fazendo nada de errado. Seu grito foi alto para provocar o riso da maioria das criaturas sobrenaturais abaixo dele. A alegria deles foi interrompida rapidamente quando o loiro se virou para eles, seu melhor rosto irritado no lugar e todo o efeito de seu chakra em exibição. Não fique muito irritado, Narta, assim como seus subordinados abaixo dele. Sir Zestes ficou sem palavras sob a pressão que o loiro exerceu. Ele teve o bom senso de levantar as mãos em derrota depois de alguns momentos, embora isso não lhe desse nenhum alívio imediato. Foi só depois que Michael caminhou até o Du e colocou o dele no ombro de Naruto que o loiro decidiu ceder. Espero que você tenha tanta paixão quando estivermos lutando. As palavras deveriam sair baixas e inaudíveis para o Shinobi, mas quando Sir Zestes sentiu a pressão crescente em seu ombro, ele sabia que havia falhado. Então, ele fez a coisa mais inteligente que pôde pensar, correndo para sua esposa e usando seu corpo como escudo, para seu desagrado. Por favor, haja com sua idade, Sir Zestes. A empregada foi recebida com gemidos de seu marido. Um suspiro rompeu a fachada estoica antes que ela levantasse as mãos até o rosto. O que Rias pensaria se ela visse você rastejando agora? E, assim, o diabo estava de pé novamente. Abaixo, os gemidos de uma multidão de demônios podiam ser ouvidos enquanto os anjos que cercavam riam do comportamento de seu líder. O homem era a perfeição física e na maior parte tinha a estatura de um líder melhor do que quase qualquer outra pessoa. Tudo isso não significava nada quando se tratava de seu comportamento infantil e obsessivo. No submundo, entre seus semelhantes, seu comportamento era aceitável. Na presença de seus inimigos que se tornaram aliados, envergonhados não podiam nem começar a descrever como se sentiam. Se todos vocês terminarem. A sobrancelha erguida e a postura rígida de Michael disseram ao grupo tudo o que eles precisavam saber sobre o quanto ele estava satisfeito com a interação. O diabo se endireitou ainda mais enquanto enviava ao anjo um sorriso de desculpas. Estou feliz por estarmos todos prontos para prosseguir. Naruto, você tem certeza que quer continuar com isso? Você está pronto? Ele estava pronto? Ele estava pronto para se defender, sua loja, seus amigos e o mundo inteiro? Ele estava pronto para lutar com um dos demônios mais poderosos da existência e enfrentar um dos seres mais fortes da existência? Ele estava pronto para finalmente parar de fazer merda mundana e fazer algo divino? Não me subestime, Michael. Estou pronto. Ele podia sentir o sorriso dividindo seu rosto. A excitação que percorria seu corpo tornava difícil para ele ficar parado. Essa excitação, essa felicidade, fazia tanto tempo que não se sentia assim. Fazia tanto tempo desde que uma briga o irritava tanto. Excelente! Michael podia sentir o entusiasmo do menino. Isso trouxe um sorriso ao seu rosto. Ver o sucessor de seu pai feliz o deixou otimista sobre suas chances. Ele só podia esperar que o otimismo se traduzisse bem no campo de batalha. Sinta-se à vontade para prosseguir. O Shinobi poupou um olhar ao anjo antes de olhar para o Fizz e Lilith. Nenhuma palavra foi comunicada entre o trio, mas um entendimento parecia ser alcançado quando cada um explodiu no céu, suas respectivas energias o cercando. Michael deu um pequeno zumbido no tom branco que encontrou seu caminho na capa de Naruto. A observação durou apenas um momento em sua mente antes que ele se virasse para enfrentar seus aliados. Era hora de montar seu ataque. Mal malvado. Brutal. A escória da terra. A loucura do Senhor. Os tentadores do homem e os inimigos de Deus. Isso era o que um demônio deveria ser. A ruína da existência de cada criatura. Isso é o que Lúcifer acreditava. Isso é o que seu pai acreditava. Sob o domínio de Lúcifer, os demônios prosperaram. Ele não conseguia nem começar a contar a quantidade de correntes que cobriam seu prêmio. Deus era completo, isso era inegável. Mesmo na morte, ele fez questão de cobrir suas bases. Foi impressionante, realmente. Todos esses selos conseguiram durar a passagem dos tempos e inúmeras tentativas de rompê-los. Foi uma pena que teve que terminar hoje. Como espécie, somos fracos. Desprezo a fraqueza. As mãos do homem se apertaram ao redor de uma das correntes douradas.
Ele podia sentir a energia sagrada contida dentro do metal queimando em sua pele, mas não podia se importar menos. A raiva que ele sentiu com a queda total de seus companheiros demônios o cegou da dor. Com seu poder, eu vou libertá-lo para o submundo e acabar com a fraqueza de meus irmãos e irmãs. Aqueles que sobreviverem irão e jurarão sua lealdade a mim e então subiremos ao mundo superior e traremos o caos. Uma risada rasgou desta garganta. Isso estava ficando divertido. Provavelmente o mais divertido que ele teve em séculos. Ele mal podia esperar para lutar contra alguns dos H. O que é que foi isso? 2. Não. 3. 3 massas de energias estavam vindo em sua direção. Ó garoto, eles eram grandes. Maior do que o seu de longe. E eles estavam se movendo rápido. Ó menino. Uma risadinha deixou sua boca. Isso foi surpreendente. Ele não esperava convidado. Especialmente aqueles tão poderosos. Nossa diversão será mais tarde. Ele deu um aceno por cima do ombro para a massa de correntes antes de sair da sala. Um único olho cinza era a única testemunha de seu comportamento absurdo. São aqueles. Sim. Dragões. Ele não estava esperando dragões. Ele sabia que eles existiam desde que ele tinha 2 vivendo sob o teto de sua casa. No entanto, Orpheus e Lilith eram muito diferentes daqueles que voavam para ele. Por um lado, a dupla era muito mais fofa do que a besta gigantesca correndo em direção a ele. Mais importante, os dragões não tinham nem uma fração dos poderes das meninas. Kurama. Nenhuma resposta verbal foi necessária. Ele podia sentir a presença de seu parceiro fluir através dele enquanto mergulhava de cabeça na massa de dragões. Pai! O grito de Lilith foi silencioso para ele. Em um lampejo de sinais de mão e uma montanha de fumaça, centenas de suas cópias voavam com ele. Um céu vermelho, branco e amarelo dominou o mundo por um breve momento antes que tudo começasse a cair. Então eles não estavam brincando. A capacidade de clonar-se. Uma habilidade procurada por muitos na história do mundo e alcançada por muito poucos. E, com os poucos que conseguiram ter acesso a tal habilidade, sua habilidade em usá-la era limitada. Este não foi o caso de seu suposto oponente. Ele esperava que a massa de dragões malignos forçaria as outras criaturas sobrenaturais que ele sentiu a sair do esconderijo. Um jogo de números forçaria sua mão, ele pensou. Uma quantidade quase sagrada de energia provou a ele o quão errado ele estava. Um furacão. Uma massa artificial de vento cortante. Um vórtice de morte. Não havia uma maneira adequada de descrever o efeito de centenas de Narutos empunhando o Rasengan. O ar ao redor dele se retorceu e se misturou, distorcendo os voos dos dragões abaixo deles. Dilacerado. Essa era a única maneira possível de descrever os efeitos que as bolas giratórias de chakra tinham sobre os dragões. Cada fio dentro da espiral arrancou uma camada de carne das feras. Cada fio seguido de perto por outro. Tira após tira, lágrima após lágrima, logo não havia mais nada das criaturas. Isso não é exatamente bom. Talvez se os dragões não fossem originalmente vampiros pálidos e de sangue sujo, ele teria sentido a mais leve pontada de pena quando o exército de loiros voadores os atravessou. Talvez se seu pai não fosse o Lúcifer original, ele teria olhado para as criaturas acima dele como um pouco mais do que forragem. Infelizmente, nenhuma dessas alternativas aconteceria hoje. Suponho que seja minha culpa por acreditar que qualquer coisa que não seja um demônio possa cuidar dos meus problemas. Suas palavras cheiravam a drama. Ele deu um aceno lamentável para os dragões acima dele antes de virar as costas para eles e voltar para sua caverna. É por isso que sempre temos planos de backup. Eu tenho uma nova casa. Eu tenho um emprego. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma namorada. Eu tenho responsabilidade. Tenho pessoas que se espelham em mim. Eu tenho pessoas que dependem de mim agora. Eu tenho uma vida aqui. E, meio que me dói dizer isso, mas eu não quero muito ir para casa. Eu sei o que você vai dizer. Quem é você e o que você fez com Naruto Uzumaki? Mas, você tem que ver do meu lado. Eu amo Konoha, não me entenda mal. Eu não teria me sacrificado tanto por isso se não o fizesse. É a razão pela qual eu não chorei quando acordei nua no deserto. Porque eu sabia que tinha vencido. Eu salvei meu mundo. Posso nunca acabar sendo Hokage, mas salvei meu mundo. Meus amigos estão seguros, minha aldeia está segura e o mundo está seguro. Se tudo corresse bem, o fim da guerra teria terminado com o mundo Shinobi em uma aliança gigante.
A paz, assim como o que Jiraiya queria, teria sido alcançada. Não haveria necessidade de mim. Não há necessidade de um Hokage fodão como eu quando todos seriam legais uns com os outros. Koneko está aqui. Office está aqui. Lilith está aqui. Kuroka, Michael, Vali, os cristãos e suas orações. Havia tanta coisa aqui que depende de mim. Mesmo que alguém viesse e me dissesse que poderia me levar para casa naquele instante, acho que não seria capaz de aceitar. Sinceramente, acho que não conseguiria. E, sabe o que? Eu não acho isso tão ruim. O ar foi limpo. As divisões de ataque avançam. Naruto tinha feito um trabalho rápido com os dragões, deixando claro o ar que os separava da ilha flutuante. Dentro de um momento das palavras do anjo, quase 1000 anjos, anjos caídos e demônios decolaram para o céu. Sua decolagem coletiva lançou uma enorme quantidade de poeira no ar enquanto a batida de suas palavras ensurdecia todos aqueles que estavam ao redor para ouvi-la. Uma visão jamais imaginada por muitos. As três facções cristãs voando entre si, nenhum único caso de luta entre elas. Eles voaram em uníssono, lado a lado, a uma distância de alcance um do outro. Suas respectivas armas agarradas em suas mãos, esperando apenas o momento certo para serem jogadas em seus inimigos. Nunca veio. Michael assistiu de entreouvido e nunca veio. Encheu seu coração com uma sensação de determinação que ele não sentia desde os dias do reinado de seu pai. Isto é o que ele teria desejado. Paz entre as criaturas de Deus. Paz na terra. Poderia ser alcançado. Hoje seria um passo para isso. Para a ilha. Eu tenho convidados indesejados em minha casa. Rizevin arrulhou do conforto de sua caverna. O número de criaturas que conseguiram cooperar umas com as outras era impressionante, até ele tinha que admitir. Eles tinham percorrido um longo caminho de querer se matar apenas alguns milhares de anos atrás. Que pena que vai ter que acabar hoje. Ele virou as costas para o exército que se aproximava. Não é mesmo, Triexa? O tilintar das algemas trouxe um sorriso ao rosto do diabo. Seus olhos se encontraram com um par de cinzas de aço que mal eram visíveis sob a massa de correntes douradas. Ele foi o primeiro a piscar e quase pagou por isso com sua vida quando a massa de corrente se moveu em direção a ele. Se seus olhos tivessem permanecido fechados por mais um momento, sua longa vida teria chegado a um fim decepcionantemente curto. Você está um pouco ansioso, não é? O tremor das correntes trouxe um sorriso ao seu rosto. Não se preocupe. Vou testar nossos convidados e depois deixar você limpar. Duas a duas, as asas de couro do diabo rasgaram a parte de trás de sua capa até que todas as 12 foram expostas ao ar. Ele permitiu que os 6 pares se estendessem atrás dele por um breve momento antes de oferecer um aceno para a montanha de corrente. Te vejo daqui a pouco. Com essas palavras, o diabo voou para fora da caverna, deixando o monte brilhante de correntes tremendo e sozinho. Fiquem em seus grupos e esparem-se. Lembrem-se de seus aliados. Não se afastem muito um do outro. Anjos, anjos caídos, não tenham medo de permitir que seus irmãos demoníacos liderem. O conhecimento deles deste lugar é muito mais do que o seu. Você é muito bom em levar as pessoas a não serem Deus. Ele não conseguia parar o sorriso de se mover em seus lábios. Ele sabia exatamente quem estaria esperando por ele quando ele se virasse. Afinal, ele só conhecia um loiro burro o suficiente para tirar dele a posição de Deus. Ser bom é apenas metade da batalha. Querer as posições é tão importante quanto. Ninguém nunca disse que eu queria. Semanas atrás, ele teria ficado horrorizado ao ver a loira fazendo beicinho. Ele teria até questionado a vontade de seu pai. Era esta pessoa que iria conduzir a terra à salvação? Esse indivíduo infantil, amuado, chorão e denso foi o escolhido? Ah, de fato ele era. Michael teve que rir disso. Seu pai trabalhava de maneiras tão misteriosas. Naruto não era um líder convencional, mas o homem era inegavelmente inspirador. Ele era a razão pela qual pelo menos metade das pessoas que lutavam hoje estavam lutando em primeiro lugar. Isso não o impediu de aceitar o trabalho. Isso serviu para calar o shinobi. Michael percebeu que estava se tornando muito bom em fazer exatamente isso. Um Naruto falante era um Naruto perigoso e para ter certeza de que o garoto estava fazendo seu trabalho, você tinha que ter certeza de que ele estava quieto. Estou feliz que você encontrou um bom cachorro para fazer seu trabalho para você, Michael. Uma voz falou acima da dupla. Ambos olharam para cima, seus olhos encontrando nada além do ar livre.
A pessoa que falou deve estar assistindo. No entanto, uma risada suave seguiu suas ações. Você acha que eu tentaria pegar você e o Senhor Deus, Michael? Você não acha que eu sou tão estúpido, acha? O fato de você estar falando conosco em vez de se render justifica meus pensamentos sobre sua falta de inteligência. Você não tem chance. Revida e não sairá desta ilha vivo. Michael mordeu de volta. Estou bem ciente do fato de que não posso enfrentar seu grupo de super amigos sozinho. A voz falou mais uma vez. É por isso que eu não vou fazer isso hoje. Oh, sério? Naruto falou. O que te faz pensar que vamos deixar você fazer alguma coisa? Porque, se você não fizer isso, eu vou abrir o Triex e teletransportá-lo para o centro do Japão. Estou muito curioso para saber quanto dano a besta pode causar antes que você possa rastejar para fora do submundo. Michael e Naruto trocaram um olhar um com o outro. Eles esperavam que algo assim acontecesse. Hisven teria sido suicida para tentar enfrentar Naruto e Michael sozinho. Adicione Gabriel, Azazel, Xerxes e toda a sua força de ataque, o diabo não teve chance. Então, envie-me o novo Deus. Deixe-me testá-lo. Se ele passar no meu teste, você não tem nada com que se preocupar. Embora, se ele falhar, eu vou sugar o poder de seu corpo e destruir a totalidade do mundo. Não é necessário Triexa. Outra demanda e outro olhar compartilhado entre a dupla loira. Tudo o que o diabo havia exigido havia sido previsto. E, infelizmente, como eles previram, todo o peso estava sendo colocado em Naruto. Você não mudou nada, Hisevin. Você foi um covarde durante a guerra e ainda é um covarde. Michael cuspiu. Ser um covarde me levou até aqui. Tenho certeza que vai me levar ainda mais longe. Qualquer coisa engraçada e você vai ter um monte de humanos mortos em suas mãos. Triexa já está tremendo com o cheiro dos seus anjinhos, Miguel. Diga-me para onde ir e eu vou bater na sua bunda. Naruto gritou para lugar nenhum. Ele e Michael foram pegos de surpresa quando Shinobi foi cercado por um pico de energia escura. No momento seguinte, o menino se foi, deixando Michael sozinho. Eu não posso nem orar pelo idiota já que ele é Deus agora. Michael suspirou enquanto abaixava a cabeça. A única coisa que podia era ter esperança. Espero que Lilith e Ofis não o matem quando finalmente o alcançarem. No momento em que os pés de Naruto se reuniram com o chão, ele estava na defensiva. Ele conseguiu dar uma olhada rápida de uma caverna à distância antes que as coisas ficassem agitadas. Um soco otário fez seu reencontro com o chão rápido e o enviou voando pelo ar. Uma rápida ativação de seu manto de chakra permitiu que ele se endireitasse e deu a ele a primeira visão real de seu oponente. Eu acho que foi um pouco demais para mim esperar que você se esquivasse disso. Esse homem era um idiota. Ignorando seu desejo de desencadear o apocalipse, Naruto poderia dizer apenas olhando para o cara. Cabelos brancos espetados, mais caídos, barba cheia assustadora, vestida de ouro e prata e sorrindo constantemente. Ele queria dar um soco naquele sorriso estúpido de seu rosto. Provavelmente é assim que as pessoas se sentem lidando comigo. Seu pequeno momento de autorrealização chegou ao fim quando ele foi forçado a mergulhar no caminho de uma enorme bola de energia escura. No impacto, a terra rachou com a força do golpe. Fragmentos de terra voaram e respingaram contra o manto de chakra do garoto enquanto ele forçava seu caminho de volta a seus pés. Vamos, Deus. Mostre-me por que Michael escolheu você. O homem enviou uma saraivada de bolas de energia em sua direção antes de começar a falar. Os ataques eram ridiculamente lentos. Eles batiam forte, não havia dúvida sobre isso, mas não importava se os ataques nunca atingissem em primeiro lugar. E para alguém tão rápido como ele, esquivar-se não era problema. Abaixar a cabeça foi o suficiente para evitar o primeiro ataque. Depois disso, ele permitiu que seus pés fizessem o trabalho. Em uma explosão de movimento, ele estava a quase 100 metros da bola mais próxima. Em outro flash, seu punho estava a centímetros da bochecha de Hisevin. O diabo tentou lançar uma defesa improvisada, mas não foi rápido o suficiente. O punho do deus atingiu o rosto do diabo. Por um breve momento, uma luta de poder se seguiu entre Naruto e o rosto do diabo. Como esperado, Naruto venceu, levando consigo alguns dentes do diabo. O corpo do diabo saltou pelo chão enquanto ele voava para longe do garoto. Cada impacto contra o chão rasgava um pedaço do chão, adicionando mais dor ao voo miserável de Hisevin. Ele pode ter cometido um erro. Agora, ele sabia que ele nunca foi o mais forte. Ah,
Com certeza, ele foi um dos maiores talentos a sair do submundo, mas ele sempre foi ofuscado por pessoas como Deus e Michael em termos de poder. Ele compensou a diferença de poderes com sua habilidade e astúcia. Ele não tinha muita certeza se essas duas coisas seriam capazes de salvá-lo hoje. Essa percepção o atingiu com força, mais forte do que o último impacto de seu voo que levou seu corpo a 3 metros de profundidade. Os picos aleatórios de dor irradiando por seu corpo não podiam começar a se comparar com a agonia que ele sentia emanando de sua bochecha. Ele não ficaria surpreso se ele estendesse a mão e sentisse que um grande pedaço de seu rosto estava faltando. Se a luta continuasse nesse ritmo, Triexa seria liberado muito antes do esperado. Ele não ousaria deixar o Deus fingido derrotá-lo sem algum tipo de repercussão. Falando daquele ser insuportável, o menino apareceu na frente do diabo com uma esfera em espiral do que o diabo só poderia descrever como pura energia em sua mão. Energia sagrada, chakra, energia natural, uma miríade de energias assaltou os sentidos do diabo. Ele não tinha certeza de qual ataque estava olhando, mas sabia que não queria ser atingido por ele. Mas a velocidade do loiro tornava isso muito mais difícil do que ele gostaria. O melhor que ele podia fazer era levantar as asas na frente dele na esperança de direcionar o ataque para longe de seu corpo. Isso foi um erro. No momento em que sentiu o orbe se conectar, ele sabia que perderia algumas de suas asas. Uma quantidade profana de dor o percorreu quando sentiu o ataque começar a perfurar a carne de suas asas. Através da dor, no entanto, ele se preservou. No que seria uma das maiores demonstrações de sua resistência, Rizevin conseguiu empurrar contra o ataque do loiro, forçando seu impulso a sair um pouco do curso. Em vez do orbe cavar através do corpo do diabo, ele explodiu no chão a poucos metros de distância. Isso é irreal. O diabo pensou consigo mesmo enquanto pulava o mais longe que suas pernas permitiam. Que tipo de esteroide sagrado Deus deu a esse pirralho? Olhando para suas asas, ele estremeceu. De suas 12 asas originais, 7 permaneceram. Os outros 5 serviram como um nobre sacrifício para que ele mantivesse sua vida e seu estado mostrava isso. A menor quantidade de carne pendia de ossos quebrados e irregulares. Era uma visão difícil para ele olhar. Sou eu ou esse cara é um moleque? Ele não queria soar arrogante, mas esperava mais do chamado superdemônio na frente dele. Sir Zestes passou tanto tempo informando sobre os perigos que cercavam o filho de Lúcifer. Sua força, sua velocidade, sua astúcia. Tudo que tinha sido empurrado em sua cabeça tinha bombeado o diabo a um nível intocável em sua cabeça. Essa luta estava provando rapidamente a ele o quão errada sua suposição estava. Esta é a sua primeira batalha depois do que Deus fez com você. Seu rosto se contorceu com as palavras de Kurama. Ele olhou para seus punhos e deu-lhes um aperto rápido. Ele realmente não se sentia diferente de antes. No entanto, ele estava jogando esse cara como se ele fosse uma criança. Eu não sei que tipo de equipamento sagrado Deus deu a você para torná-lo tão forte. As palavras do diabo forçaram a atenção de Naruto para fora. Mas isso acaba agora. As palavras do diabo foram pontuadas por seu súbito desaparecimento. Ele reapareceu um momento depois atrás de Naruto, seu braço direito coberto pelos selos vermelhos de seu clã. Cancelador de equipamento sagrado. O homem gritou o mais alto que pôde enquanto dirigia seu punho em direção a Naruto. O apêndice ofensivo foi recebido com a palma aberta de Naruto. Isso não impediu que o sorriso se espalhasse pelo rosto do diabo, no entanto. Tudo o que ele precisava era de contato físico para sua habilidade de retirar a engrenagem sagrada que o Deus havia dado ao loiro pútrido. Nada aconteceu. Ímpar. Ele ainda tinha que conhecer alguém que fosse capaz de resistir ao seu cancelador de equipamento sagrado. Ele não deixou isso perturbá-lo. Outro golpe faria o truque. Pelo menos, foi isso que seu processo de pensamento foi quando ele enviou um soco rápido nas costelas de Naruto. Glee explodiu dele quando ele fez contato, tornando o seu primeiro golpe durante toda a batalha. Sua alegria, e ele mesmo, foram literalmente derrotados um momento depois pelo garoto. A dor que ressoava em sua cabeça não se comparava ao choque que sentiu com a força do golpe. De alguma forma, o garoto conseguiu atingi-lo mais forte do que antes. Seu cancelador de engrenagem sagrada deveria ter tornado isso impossível. O que quer que ele esteja tentando fazer com você não está fazendo muito. Naruto esperava tanto. Ele estava curioso pelo braço brilhante do homem, quase curioso o suficiente para deixar o diabo acertar um tiro livre nele.
Quando ele conseguiu bloquear o ataque do diabo e ainda assim sentiu sua energia invadir seu sistema, ele esperava que algo ruim acontecesse. No entanto, a julgar pelo nome da habilidade, parecia que o ataque estava fazendo exatamente o que deveria fazer. Eu vejo agora. A voz de Rizevin tremeu sob a pressão da montanha de dor em que seu corpo estava. Naruto assistiu enquanto ele se levantava, toda a sua forma uma bagunça nervosa. Um sólido fio de sangue caiu do buraco em sua bochecha enquanto ele falava. Você é o negócio real. O diabo parou para cuspir uma gota de sangue. Sem truques, sem jogos, sem truques. Você é Deus, não é? É melhor você acreditar. O sorriso que saudou Rizevin lhe disse tudo o que ele precisava saber. Ele não ia ganhar essa luta. Era a grande guerra novamente. Deus pisa no campo de batalha e tudo parece congelar. E ao contrário de antes, Lúcifer não estava aqui para salvar sua bunda. Ele sabia que era forte, mas não estava no nível de seu pai. Ele nunca seria capaz de chegar a esse ponto, o que significava que iria morrer hoje. Isso não era justo. Eu acho que está tudo bem para mim para torná-lo justo. Essa linha isolada, essa frase. Essa foi a única pista de Naruto sobre o que estava prestes a acontecer antes que o mundo ao seu redor se tornasse iluminado com energia. O ar foi expulso de seus pulmões quando um rugido poderoso sacudiu o chão abaixo dele. Triexa! Meu sonho! Seu pesadelo! Solte-se! Os olhos de Naruto se arregalaram quando uma onda de choque de energia rolou sobre ele. Um grito alto fez olhar para trás, onde ficou cara a cara com uma explosão de energia branca. O ataque o atingiu antes que ele pudesse lançar uma defesa adequada, jogando no ar. Ele aterrissou a quase 100 metros de distância, seu corpo inteiro uma bagunça dolorosa e pungente. Naruto, você tem que se mexer. No momento em que Kurama falou, o mundo ao redor de Naruto se acendeu. Uma explosão arrancou o som de seus ouvidos e o deixou olhando para o céu enquanto pedaços maciços de terra disparavam pelo ar. Um rugido terrível restaurou sua audição para ele por um breve momento antes de outra onda de choque quase o tirar do chão. Você parece muito melhor sem essas correntes irritantes em você. Foi nesse momento que Naruto deu sua primeira olhada no Triexa. Besta Imperador do Apocalipse. Não havia nome melhor para descrever a criatura que estava diante dele. 7 cabeças, cada uma delas um horrível conglomerado de animais, estavam presas a 7 pescoços. Naruto podia contar um total de 10 chifres, cada um quase 10 vezes o seu tamanho. 7 caudas maciças chicotearam furiosamente atrás do corpo da criatura, rasgando a terra atrás dela. 4 braços atarracados agarraram com raiva o ar à sua frente enquanto suas pernas enormes o traziam para a frente. Um rugido profundo distorceu o ar ao redor de Naruto e fez o peito peludo da criatura se agitar. Eu sou responsável por sua libertação, Triexa. Os gritos de Rizevin trouxeram a atenção de Naruto e da besta para ele. Eu lhe darei passagem para o mundo superior se você destruir esta criança. Ele detém o poder do homem que selou você. Exija sua vingança. Ele ficou tenso quando sentiu a tensão da criatura mudar para ele. Uma onda de chakra começou a fluir em direção às suas pernas enquanto ele se preparava para pular para longe. Qualquer noção de tentar bloquear o ataque da fera desapareceu no momento em que ele foi atingido pela onda de choque de seu rugido. Correr era sua melhor opção. Para sua surpresa, não foi necessário correr. Triex apenas olhou para ele por um momento antes de olhar de volta para Rizevin. A criatura abriu a boca como se fosse rugir, mas em vez disso um raio branco disparou das profundezas de sua garganta. O raio cortou o ar, distorcendo o espaço ao redor enquanto se dirigia ao diabo. Rizevin não estava em posição ou estado de espírito para evitar o ataque. Assim, ele foi forçado a assumir todo o peso disso. Todo o crédito à sua resiliência diabólica, o corpo do diabo parecia estar resistindo prontamente à força do ataque por alguns momentos. O limite de Rizevin logo foi descoberto, no entanto, quando o feixe começou a cortar seu corpo. O começo de um grito saltou de sua boca antes do ataque de Triexa rasgar seu corpo. Rizevin não tinha acabado de ser morto. Ele se foi. Apagado da existência. Não havia mais nada dele. Não havia mais nada do chão atrás dele. Apenas um vazio de espaço permaneceu. Como ele iria lutar contra algo que poderia algo assim apenas com a boca? Pai! Seus olhos dispararam. Lilith e Office. Dentro de um momento da proclamação de Lilith, eles estavam ao seu lado. Lilith verificou seu corpo enquanto a atenção de Office permaneceu totalmente em Triexa.
Você voltou. Apesar da distância que os separava, Triexa virou a cabeça para o Fizz com suas palavras. A besta olhou para o dragão por alguns momentos antes de uma poderosa lufada de ar deixar sua boca. Fraco. Naruto piscou em choque enquanto o Fizz fez uma careta. Ele não achava que o monstro teria habilidade ou inteligência para falar. A descoberta foi chocante e muito preocupante. Lutar contra uma besta irracional era uma tarefa muito mais fácil do que lutar contra alguém que podia pensar. Mexa-se, pai. Antes que ele pudesse pensar em seguir a ordem, ele se viu puxado no ar. No meio do voo, ele deu uma olhada para onde estava e viu que agora era o lar de um inferno em chamas. Olhar para cima permitiu que ele travasse os olhos com sua salvadora, Lilith. Nunca pare de se mover. Um grito. Essa foi a primeira vez que Naruto ouviu a garota falar em voz tão alta para ele. Isso foi inesperado. Não tão inesperado quanto a onda de calor que veio atirando nele das direções da besta. Mais uma vez, ele não teve que se preocupar em se esquivar quando Lilith o puxou mais alto no ar para longe do perigo. Deixe ir, Lilith. Ele se sentiu caindo por um momento antes que o efeito de levitação de sua capa surgisse. Rapidamente, ele se deu conta do barulho constante do monstro em sua frente. A cada batida vinha um pulso de energia que ameaçava derrubar ele e seus companheiros no ar. Um nó familiar de preocupação se formou em seu estômago. A morte o encarou com aqueles olhos vermelhos estúpidos. Não haveria negociação hoje. Era impossível controlar o caos e essa coisa na frente dele parecia ser caos e destruição em sua forma mais pura. Derrotá-lo ou morrer eram suas opções. Que infeliz conjunto de circunstâncias. Eu preciso de vocês dois para distraí-lo. Apenas certifique-se de que ele não está focado em mim. Eu só preciso de alguns segundos. Seu par pessoal de dragões decolou com suas palavras. Momentos depois, ele ouviu que ele assumiu ser um rugido agitado enchendo o ar. Ele forçou a pequena quantidade de felicidade que sentia para o fundo de sua mente enquanto se concentrava na tarefa em mãos. Uma única bola de busca da verdade se formou em sua palma. A natureza perfeita do orbe foi corrompida quando a energia vermelha borbulhante de Kurama envolveu sua forma. Logo depois, gavinhas de vento começaram a sair do centro do orbe. Sem um momento de hesitação, 8 cópias do menino apareceram ao redor do original. 9 no total. Ele estalou os dentes com um número. Não havia momento mais perfeito do que agora em que ele desejasse poder formar mais de 9 bolas de busca da verdade. Agora, porém, 9 teriam que fazer. Jogada! Em sua melhor impressão dos jogadores de beisebol que tinha visto na televisão, ele soltou a técnica em direção a Triexa. Seus clones seguiram sua liderança um por um, cambaleando os orbes rodopiantes da destruição para que eles estivessem quase em linha reta. No momento em que Lilith e o Fizz retornaram ao seu lado, seus ataques atingiram a fera. O primeiro orbe atingiu Triexa direto entre os olhos. Com o impacto, o ataque se expandiu em uma cúpula brilhante de vento azul rasgando que obscureceu completamente a cabeça da fera de vista. A cúpula permaneceu intacta por apenas um momento antes que o segundo de seus ataques a rasgasse. Assim como antes, o ataque explodiu com um estrondo retumbante de ruído antes de se expandir para uma cúpula muito maior do que a criada antes dele. Esse padrão continuou pelos 7 orbes restantes, terminando com a totalidade da parte superior do corpo da besta consumida pela cúpula de ventos gerados por chakra. Mesmo de sua posição separada, o loiro e sua dupla de dragões tiveram que se esforçar para se manter no céu enquanto os ventos de seu ataque passavam por eles. Mesmo com isso, Naruto manteve os olhos fixos na cúpula de seu chakra, esperando além da esperança que seus ataques fossem suficientes para derrubar Triexa. Merda! Quando a palavra saiu de sua boca, Naruto estava se movendo para agarrar os 2 dragões ao seu lado. Ele conseguiu agarrar os 2 e começar seu mergulho em direção ao chão momentos antes de o ar ao seu redor explodir. Não houve aviso visível, apenas um simples clarão de poder e o ar se acendeu. O latejar do sangue em seus ouvidos só foi abafado pela corrente de ar quando ele caiu do céu. Em seus braços, ele sentiu os 2 dragões se contorcendo em suas mãos. Ele abriu a boca para falar com eles, mas em vez disso recebeu um bocado de terra quando caiu no chão. Era uma fera. Simples. Idiota. Um objetivo simples era sua motivação. Um objetivo gravado em sua mente desde sua concepção dentro do vazio do nada que era o universo em sua geração. Destruição. Queria destruir. Queria a morte. Queria destruição. Queria o caos, o vazio, seu berço. Essa substância,
Esse solo, esse ar, tudo era um insulto à sua existência. O inseto irritante que ele explodiu do céu provou ser um insulto ainda maior. Mesmo agora, ele podia sentir o acúmulo de energia vindo do ponto de queda do inseto. O incômodo estava longe de estar morto. No entanto, isso não permaneceria verdade por muito tempo. Com uma simples flexão de sua vontade, 4 cópias de sua enorme forma apareceram ao seu lado. 35 cabeças estavam agora apontadas para o local onde Naruto caiu. Eles olharam para o ponto por alguns momentos antes de uma contração de movimento deixá-los em um frenesi. O acúmulo de energia foi imenso e imediato, durando apenas um instante. O resultado foram 35 feixes separados de energia disparados contra o solo. Aborrecimento. Essa foi a única emoção que Triexa sentiu enquanto observava todos os 35 de seus ataques serem rebatidos por um grande membro amarelo. Não se incomodou em tentar evitar o ataque refletido, sabendo que faria pouco dano a si mesmo. Suas cópias não tiveram tanta sorte. Eles enfrentaram uma aniquilação total e infeliz pelos raios rebeldes. À medida que suas cópias morriam, o original concentrava toda a sua atenção nas massas de energia que se elevavam do solo à sua frente. Uma raposa. 2 dragões. Laranja, roxo, preto. Seres de energia pura com metade do tamanho de si mesmo. Uma visão inesperada para a besta do apocalipse. Ainda totalmente irritante. Com um rugido que sacudiu o chão abaixo dele, a raposa saiu correndo em direção a ele. Cada movimento do construto deixava buracos no chão abaixo dele. Fios de energia de seu próprio corpo trilharam seu caminho enquanto tentava acompanhar seu criador. Para a maioria, teria sido uma visão aterrorizante de testemunhar. Para Triexa, era um simples aborrecimento. A raposa bateu em seu corpo com uma malícia que a fera só havia testemunhado durante sua batalha com Deus. Pela primeira vez durante a batalha, ele se moveu para se estabilizar com a súbita mudança de impulso. Seus braços grossos se moveram para agarrar seu agressor, mas descobriram que a criatura raposa não estava mais na frente dele. Todos os 7 de sua cabeça giraram para trás em uma tentativa de encontrar seu oponente. Que erro isso acabou sendo! 2 lanças de pura energia destrutiva, preta e roxa, cada uma delas se encontraram enterradas em uma das cabeças de Triexa. As 5 cabeças restantes começaram a gritar em protesto, apenas para se encontrarem silenciadas quando 2 patas enormes as envolveram em um único e apertado aperto. Bom trabalho, vocês 2! Uma voz distorcida rosnou por baixo da fachada da construção da raposa. Triexa teria rosnado de volta para ele se não fosse pelas 2 patas enroladas em todas as 7 gargantas. No entanto, isso não seria uma preocupação por muito mais tempo. Uma profunda onda de satisfação percorreu a fera ao som do grito da raposa. Não precisa se preocupar em olhar para ver o que fez a criatura gritar de tanta dor. Afinal, ele podia sentir a dor do oponente enquanto ele se contorcia no aperto da mandíbula de sua cabeça recém-formada. 7 agora era 11. Da destruição veio o nascimento. Essa era a sua existência. Esse era o seu corpo. Quando os dragões tiraram suas cabeças, isso só permitiu a criação de mais. Só que foi feito para destruir. Morrer não estava em seu destino. Não era capaz de tal ato. Porra! Naruto gritou alto antes de arrancar os braços de seu construto de Triexa. Ele podia ouvir Kurama uivando de dor dentro de sua cabeça enquanto grandes quantidades de chakra vazavam dos buracos dentro dos braços de seu avatar. Não recue, Naruto! As palavras de seu parceiro chegaram até ele através da névoa de dor que ele estava sentindo. Não vendo nenhuma razão para desobedecer à besta, o loiro deu apenas um único salto para trás antes de manifestar 2 braços de chakra. Espere até que ele esteja no ar. Ele esperava que suas palavras distorcidas alcançassem os dragões gêmeos acima. Ele não teve tempo de verificar se eles o fizeram quando se lançou em direção a Triexa com 2 de seus clones recém-criados ao seu lado. No meio da corrida, o clone saltou para o corpo do original, sendo prontamente absorvido pelo avatar original. Uma única cabeça se tornou 3, enquanto 2 braços se tornaram 6. Todos os 6 braços foram rapidamente ocupados quando 2 Rasengas surgiram, um orbe tão brilhante quanto o sol, enquanto o outro ficou como uma massa rodopiante de escuridão. Triexa não ficou ocioso durante esta sequência. Sentindo o acúmulo de energia do menino, o dragão desencadeou uma tempestade de ataques ao se aproximar. Infelizmente para a besta, cada ataque foi esquivado, contra-atacado pela bomba da besta com cauda de uma das 3 cabeças de raposa ou erradicada pelos dragões negligentes.
Cada um desses três fatores permitiu que Naruto chegasse perto o suficiente para acertar os dois ataques direto na barriga da fera. Um rugido de dor ecoou pelo campo de batalha quando os orbes rodopiantes abriram caminho através da carne grossa do estômago de Triexa. De sua posição na origem do ataque, Naruto observou enquanto tiras e tiras de carne eram arrancadas da criatura. Ele permitiu que a técnica continuasse seu trabalho constante por mais alguns momentos antes de empurrar quase 1/10 de suas reservas em cada ataque. O resultado foi cada orbe inflando para quase 50 vezes seu tamanho original, levantando Triexa com eles à medida que cresciam. Aborrecimento. Dor. Raiva. Ódio. Insetos. A princípio, eles apenas destruíram seu ser. Agora, eles a tinham machucado. Verdadeira dor física. Um simples passo para trás agora se transformou em seu corpo sendo jogado no ar como uma boneca de pano. Por um breve momento, a fera sentiu um verdadeiro espanto. Então a dor voltou. As pretas e roxas. Eles o atacaram. Eles eram inteligentes. Eles atacaram o estômago exposto. Eles também não pararam. À medida que voava mais alto, seus ataques se tornavam mais cruéis. Eles não cederiam. A menos que os tenha feito. Um único bater de suas asas interrompeu todo o seu impulso. O preto e roxo tentaram atacar novamente. Um golpe de suas 7 caudas os enviou de volta à terra onde a raposa laranja estava. Um Triexa tornou-se 2. 2 se tornaram 4. 4 a 8, depois 16, depois 32. Em poucos momentos, o céu acima do trio colorido foi apagado pela massa de dragões. Oh não! Com essas palavras ecoadas, o exército de dragões desencadeou seus ataques. Uma verdadeira onda de energia voou em direção a Naruto, Lilith e Office. O avatar da raposa se moveu para bloquear os ataques recebidos apenas para encontrar uma cúpula de luz fazendo trabalho para ele. Naruto! O loiro olhou por cima do ombro para ver Michael, Gabriel, Azazel e Xerxes. A besta não pode ser derrotada. Sim, bem, não temos muitas opções. Ele olhou de volta para a barreira, notando as pequenas rachaduras se formando ao longo de sua superfície. Nós vamos selá-lo. A atenção de Naruto voltou para o grupo sobrenatural. Vamos selar a ilha com nós mesmos. Não podemos vencê-la agora, mas podemos atrasar. Atrasar o suficiente para alguém no futuro. Não! O grito de Naruto silenciou o anjo. Nós não vamos colocar esse fardo em outra pessoa, Michael. Precisamos lidar com isso agora. Eu não acho que você está vendo o ponto aqui. Azazel deu um passo à frente. Olhe para o que está acima de você. Você não pode vencer esse exército. Não podemos vencer esse exército. Estamos sem opções aqui, garoto. Vocês todos estão sem opções. Ele cuspiu de volta. Eu não estou nem perto de terminar ainda. Naquele momento, a barreira que Michael ergueu quebrou, permitindo que o resto do ataque de Triexa passasse. Eu não vou desistir até que eu não possa me mover. Só então você pode selar a ilha. Essas foram as palavras que Naruto jogou para o grupo de líderes sobrenaturais quando ele saltou de volta para o exército de Triexas. Ele é um idiota. Xerxes resmungou. Bem, esse idiota é o nosso Deus e não está nos deixando muita escolha. Instale-se em seus locais designados ao longo do perímetro da ilha e espere pela minha deixa. Só podemos rezar para que ele saiba o que está fazendo. Kurama, isso provavelmente não vai funcionar. Você realmente não tem muita escolha, não é? A besta se curou de seu ataque mais forte. Esta é nossa única opção agora. Um suspiro saiu de seu peito com as palavras de Kurama. Ele não tinha escolha. Nenhuma outra opção. A estrada em que ele pisou o levou tão longe. Não havia sentido em parar agora. Foi com essa linha de pensamento que Naruto colocou a coroa de joias do Olimpo em sua cabeça. Um brilho de luz dourada emitido de sua mão direita por alguns momentos antes do True Longinus aparecer. Em sua mão esquerda, a foice de Hades se manifestou. Eu não vou mentir para vocês. Naruto olhou para Office e Lilith. Sua filha estava com as mãos apertadas ao redor do tridente que ele havia dado a ela. Eu realmente não tenho um grande plano. Apenas passando e esfaqueando muito bem. Sweeping e esfaquear. Eu gosto desse plano, pai. Ele deu ao jovem dragão um breve sorriso antes de mudar sua atenção para Office. O deus encontrou seu olhar, inabalável e inflexível em sua postura. Em meu estado enfraquecido, posso morrer aqui. O dragão olhou para o exército de dragões.
Seria fácil para mim recuar para a lacuna dimensional, deixando você morrer. Ainda assim, não sinto vontade de fazer isso. Na verdade, me sinto compelido a ficar ao seu lado e lutar com você. Isso é um sintoma de amor, certo? A dupla cruzou os olhos mais uma vez. Colocando sua vida acima da minha? Me arriscando por você? Estou certo, Naruto. Eu acho que é. O fiz. Ele deu ao dragão o maior sorriso que pôde reunir diante de sua própria morte. O sorriso durou alguns longos segundos antes de seu corpo ser envolvido mais uma vez. Parecia diferente. Parecia diferente. Era maior. Isso ficou claro. Ele tinha essas armas agora, também. Mas, não era isso. Grande não se sentiria assim. As armas não o assustavam. No entanto, aqui estava ele, entre um exército de clones tão forte quanto ele mesmo, mas sentiu a menor pontada de preocupação. Talvez fosse a cor. A raposa não era mais laranja. Era branco. Um branco ardente e brilhante. Brilhante e quente como o sol. Podia sentir a energia irradiando da raposa. Foi diferente. Diferente não mudaria nada. Ele não tinha ideia de como tudo aquilo funcionava. O pensamento o atingiu sob a evasão da morte que Triex estava projetando nele. Ele nunca se sentou para descobrir o que exatamente a coroa fazia. No momento em que ele pegou a foice, ele a selou. A lança era tanto um mistério quanto qualquer outra coisa. Ele só sabia que estas eram armas dos deuses. Esses instrumentos foram empunhados e destinados a matar o supostamente indestrutível. A coroa o marcava como governante, a lança como assassino e a foice como ceifadora. Quem sabia o que aconteceria quando os três fossem combinados? Ele estava prestes a descobrir. Um ato de vontade. Essa era a única maneira que ele poderia descrever seu movimento com sua foice. Não querendo desperdiçar mais chakra, ele tentou fazer o que achava que os deuses faziam melhor. Se eles quiseram, aconteceu. Para seu deleite, a foice respondeu às suas ações. Uma onda de algo saltou da ponta da arma. Naruto queria chamá-lo de energia, mas sentiu que a palavra não era exata em sua capacidade de descrever a coisa diante dele. A energia tinha peso. A energia tinha um sentimento. A energia estava presente. O que saiu de sua foice não tinha nada disso. Por um momento, Naruto duvidou que nada tivesse acontecido. Essa dúvida rapidamente evaporou quando seu ataque fez contato. Não houve explosão. Nenhum flash de luz ou som alto anunciou o sucesso do ataque. Não, toda a provação foi medíocre nesse sentido. No entanto, isso não significa que não funcionou. Naruto tinha certeza de que tudo o que ele fazia definitivamente funcionava. O fato de que apenas um único Triex estava diante dele provou esse ponto. Ele queria que os dragões fossem embora. Ele queria que eles desaparecessem. Isso era o que ele queria quando ele balançou sua foice. Ele só não esperava que os resultados fossem tão literais. Quando a onda de qualquer coisa atingiu os dragões, eles fizeram exatamente o que ele queria. Eles desapareceram. Se foi. Desapareceu. Fora da existência. Assim como ele quis. Infelizmente, o que quer que ele tenha feito não funcionou em Triexa. A fera ainda estava de pé, embora um pouco mais confusa do que antes. Parecia-lhe que uma abordagem mais direta seria necessária para derrotar o dragão. Estou me mudando. Ele não tinha ideia se os dois dragões o ouviram. Naquele momento, ele não se importava exatamente. A admiração de seus supostos novos poderes capturou a maior parte de sua atenção. Ele queria testá-los. Por um momento, ele pensou em si mesmo atrás da fera. No momento seguinte, ele desejou-se lá. Ele queria estar ali, bem no espaço atrás das 7 cabeças do dragão. Ele precisava existir ali. Então lá ele existia. Não houve explosão de velocidade ou desorientação que veio do movimento repentino. Era como se o mundo tivesse simplesmente mudado ao seu redor, de modo que agora ele estava atrás de Triexa. Ele derrubou com a lança. Direto onde ele assumiu que o coração de Triexa estava. A arma era enorme nas mãos de seu avatar. Ele deslizou e jogou a carne da fera com uma facilidade que o loiro não esperava. O grito que se seguiu foi quase tão inesperado. Ele soou claro através de seus ouvidos, carregando consigo a dor agonizante que a fera sentia. Todas as 9 cabeças de Triex atiraram nele em resposta. Seus dentes afundaram no nada. O lugar onde o menino estava agora era o ar vazio. Cada cabeça gritou com seu fracasso, girando descontroladamente no lugar na tentativa de encontrar seu alvo. Eles nunca iriam encontrá-lo.
Render. Para rasgar em dois. Cometer tal ato a besta capaz de colocar o mundo de joelhos deveria ter sido impossível. Naruto tinha a sensação de que o impossível não estava mais gravado em pedra para ele. Bastou um simples golpe de sua foice. A força por trás do ataque não foi fornecida por seus músculos, mas por seu desejo. Parecia estranho para uma potência como ele confiar em qualquer coisa além da massa de energia escondida dentro dele, mas se havia uma coisa mais abundante do que seu chakra, tinha que ser sua força de vontade. As duas metades de Triexa caíram do céu. Um único corte limpo ao meio dividiu a fera. Sua forma física caiu, deixando Naruto encarando um menino. Ele não esperava por isso. Uma criança loira. Se Naruto tivesse que adivinhar, ele colocaria a idade do menino em torno de 7. A primeira coisa que notou foi a falta de roupa do menino. Imediatamente depois, ele notou a falta de genitais do menino. Deus! O olhar sombrio que estava gravado em seu rosto desde o início da batalha caiu no som angelical que atingiu seus ouvidos. Você voltou. 6 asas saltaram das costas do menino. Pássaro, dragão, morcego, anjo, diabo e nu. Cada asa bateu em uníssono, soprando uma brisa suave no rosto de Naruto. Eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. O menino deu um aceno gentil com suas palavras. Você não é. Você é ele, mas muito diferente. Suas razões para estar aqui são as mesmas, no entanto. Em um movimento rápido, o garoto apareceu a centímetros de Naruto. Deus me selou porque ele não aguentaria matar alguém tão inocente. O de Triexa, pelo menos Naruto assumiu que este menino era a mesma fera. O hálito doce inundou suas narinas, enchendo a cabeça do loiro com seu cheiro inebriante. Você vai tomar a mesma decisão? Ou você é capaz de fazer o que ele não conseguiu? Matar uma criatura que não tinha controle sobre seu propósito? Eu não pretendo matá-lo se não houver razão para isso. Naruto falou. Triexa fechou os olhos com suas palavras. Você conseguiu arrastar o dragão infinito para o seu lado. Os olhos cinzentos do menino se abriram. Você provavelmente acha que pode fazer o mesmo comigo. Eu vou deixar você saber que não é uma possibilidade. Por que não pode ser? Porque eu existo para destruir. A voz do dragão aumentou de volume. Eu existo para devolver o universo aonde ele pertence. Eu sirvo o vazio. O desejo de te derrubar é irresistível além de qualquer coisa que você possa imaginar. Suas palavras ou suas ações serão suficientes para superá-lo. Nós não saberemos até que eu tente. Eu não vou te dar a chance de tentar. O dragão atacou com um simples golpe. A greve encontrou seu alvo, mas com resultados medíocres. Naruto nem vacilou com o contato. Triexa não devia ser dissuadido. Todas as 6 asas do garoto se acenderam com energia antes de serem empurradas para o crânio de Naruto. Eles não encontraram dar. Nenhuma margem de manobra foi concedida aos apêndices. Assim que tocaram a pele, pararam. Eu realmente não acredito muito em destino, você sabe. Triexa ignorou o loiro em favor de tentar golpear suas costas com o punho. Suas ações se mostraram tão infrutíferas quanto antes. Eu não acho que estava fadado que eu acabasse aqui. Eu não acho que alguém poderia ter previsto o resultado da minha vida. Os olhos de Naruto seguiram a besta enquanto ela piscava ao redor dele em suas tentativas de causar danos a ele. Mas, aqui estou. Apesar de tudo, estou aqui. Cheguei tão longe, mais longe do que você provavelmente pensa. Tenho certeza que você poderia fazer o mesmo. Triexa apareceu diante dele mais uma vez. A criança inocente se foi e em seu lugar estava a fera horrível de antes. Cada uma de suas 9 cabeças soltou um grito agudo antes de liberar uma explosão de energia de suas bocas. Eu não quero lutar com você. As palavras do loiro ecoaram sob o rugido das vigas. Cada raio de energia ricocheteou em seu alvo, desaparecendo em um pontinho inútil à distância. Eu posso ajudar a acabar com a escuridão em seu coração. Qualquer ódio que você sinta, pode ser apagado. Uma rajada de vento. Pela primeira vez desde o início da luta, Naruto piscou. Todas as 9 cabeças da fera estavam a centímetros de seu rosto. Sua respiração coletivamente dura era um forte contraste com o cheiro doce que ele havia encontrado apenas alguns minutos antes. Você parece não entender. 9 vozes falaram em uníssono. Não há escuridão. Não sinto ódio. Não destruo por uma razão. Destruição é minha razão. É minha atração.
Assim como os humanos são puxados para respirar para encher seus pulmões, meu corpo puxa para eu destruir. Ao contrário de vocês humanos, ignorar minha atração não equivale à morte. Em um flash de luz e carne, o menino inocente estava parado na frente de Naruto. Eu não posso te machucar mais. O que quer que você tenha feito o deixou imune a meus ataques. Você tem 3 escolhas. Cele-me, mate-me ou permita-me cumprir meu propósito neste mundo. O menino ergueu os braços no ar. Tome sua decisão, Deus. Ser um Deus é difícil. Eu sei. Parece bastante óbvio, certo? Bem, para mim, nada parece óbvio. Eu gostaria de poder voltar àqueles dias em que eu não tinha que pensar muito sobre minhas decisões. Aqueles dias em que cada decisão que eu tomava não deixava o mundo louco. Eu gostaria de poder voltar. Eu também meio que não quero voltar. Eu sei. Estou sendo complicado. Eu não posso evitar. Assim como eu não pude evitar não viver uma vida simples. Foi divertido, um pouco. Eu tenho que relaxar e conhecer novas pessoas e experimentar coisas novas. Mas, não era o que eu queria. Eu me pergunto se fui atraído por Koneko porque a achei fofa ou alguma parte de mim sabia o que aconteceria se eu me envolvesse na vida dela. Eu provavelmente teria tropeçado em todas essas coisas eventualmente. Pelo menos através da Koneko, consegui uma namorada fofa. Ela provavelmente me daria um soco se me visse escrevendo isso. No entanto, acho que não preciso me preocupar muito com isso. Usar seções do livro da vida como um diário parecia estranho. Deus fez a mesma coisa, porém, então eu acho que não é muito problemático. Eu posso sentir alguém se aproximando. Acho que é hora de eu voltar a brincar de Deus. Naruto. O livro da vida chegou ao fim e desapareceu da existência quando Naruto levantou a cabeça. O som ricocheteou nos pilares de mármore ascendentes e na cúpula laranja estranhamente colorida, enchendo o prédio com sua presença. Ei, Office! O dragão havia mudado desde a última vez que a viu. O vestido gótico escuro ao qual ela estava tão apegada havia sido abandonado. Em seu lugar havia um traje mais casual. Um vestido roxo, decorado com estrelas, corações e uma cruz, cobria seu corpo. Meias pretas e azuis esticavam a totalidade de suas pernas, parando apenas no meio da panturrilha. Uma jaqueta cor-de-rosa grudada em seus ombros enquanto uma pequena boina preta repousava sobre sua cabeça. A facção shintoísta está aqui. Ele sabia disso. E ele tinha a sensação de que ela sabia que ele sabia. No entanto, aqui estava ela. De pé. À espera de algo. Ele se levantou de seu agachamento com um gemido quando seus ossos estalaram em protesto. Sentar por tanto tempo foi uma dor. O que piorou foi o piso de mármore totalmente desconfortável. Ele teria que trazer alguns travesseiros da próxima vez que decidisse vir aqui. Ele cruzou a distância entre ele e o dragão em poucos passos. De pé na frente dela, Office foi forçada a esticar o pescoço para olhá-lo nos olhos. Os dois ficaram parados em silêncio por um momento antes que o dragão estendesse os braços e envolvesse a metade inferior de Naruto em um abraço. Ame. O dragão não estava brincando quando ela se expressou para ele no calor de sua batalha contra Triexa. Durante a batalha, ele não tinha certeza do que resultaria das palavras da garota. Ele não tinha ideia de que a Koneko realmente encorajaria o comportamento do dragão. Quando ele revelou sua discussão ao Nekoshou, o diabo chamou Office de lado e conversou com a garota. A loira não tinha ideia do que eles falavam, mas daquele ponto em diante Office se tornou muito mais expressiva com suas emoções. Abraços, assim como o que ele compartilhava com ela agora, se tornaram comuns entre os dois. Naruto se abaixou para retribuir o abraço. Ele não esperava que a garota se afastasse e beijasse sua bochecha assim que ele se abaixasse o suficiente. Boa sorte! Ele só podia olhar enquanto ela se afastava dele. Isso foi inesperado. Ele nunca teria pensado que o dragão era ousado o suficiente para fazer algo assim. Uma parte dele se perguntou se Koneko a havia feito. Pelo que eu sei da Koneko, parece provável. Não me surpreenderia. Acho que não me surpreenderia muito agora. Com essas palavras, Naruto deixou de existir dentro da sala. Mármore não era confortável para se sentar. Se os últimos dias não tivessem perfurado isso em sua cabeça, ele atualmente sentado no trono do céu estava fazendo o trabalho. Você tem o dom de reclamar para si mesmo. Estou feliz por não ser o único que notou. Ele apontou um revirar de olhos sutil para seus inquilinos. Sim, inquilinos. Plural. Sentados nos recessos da mente de Naruto estavam agora 2 seres.
Eu ainda não vejo mérito de me selar dentro de você, Naruto. Você não pode me mudar. Kurama pensou a mesma coisa. Um sorriso surgiu em seus lábios. Agora, olhe para ele. Ele é meu maior amigo. E, um dia, você será o mesmo. Ele se certificaria disso. O destino não seria suficiente para dissuadi-lo. Triexa se via como nada mais do que a força destrutiva do universo dada a uma forma física. Naruto tinha planos de mudar isso. E, até que esses planos fossem cumpridos, Triexa ficaria trancado dentro dele. Seria seu fardo. Sua responsabilidade. Seu dever como Deus. Pai. Eles estão aqui. Entraram em grupo. Cada um começa irradiando poder acima do poder e sua aparência refletia tal. Um homem cuja aparência era tão violenta quanto uma tempestade. Uma mulher cuja aparência deixou todas as testemunhas descuidadas. Outro homem cujo corpo parecia fluir tão facilmente quanto os ventos. E, finalmente, uma mulher que parecia tão radiante quanto o próprio sol. Senhor Naruto. Ele teve que se conter para não resmungar com as palavras dela. Agir de forma pouco profissional na presença desses convidados não faria bem para ele. Senhora Amaterasu. Ele ofereceu um sorriso. Ela respondeu com uma reverência. Com um aceno de mão, 4 assentos, quase tão altos quanto o seu, apareceram. Ele gesticulou em direção às cadeiras com a cabeça enquanto seu sorriso crescia. Vamos falar de paz. Vali. 5 orbes em busca da verdade. Molho extra doce. Mia. Estou bem ao seu lado, mulher. Não há necessidade de gritar. Crianças, não há necessidade de gritar um com o outro. Vocês podem acabar deixando mamãe zangada se fizerem isso. Doces de Uzumaki. Sua loja simples e humilde. Bem, humilde não era mais o jeito certo de descrevê-lo. Lojas humildes não tinham estátuas gigantes de seus donos na frente. Lojas humildes não estavam cheias de humanos e criaturas sobrenaturais. Lojas humildes não tinham demônios e anjos e a Mãe Terra trabalhando para eles. Naruto Koneko estava em seu banco de confiança. Ao contrário dele, sua frente não estava coberta por um avental empoeirado, revelando sua nova roupa. Uma blusa amarela simples ajudava a esconder a maior parte de sua camiseta de bolinhas. Leggings pretas mantinham sua metade inferior escondida e decente. O cabelo branco tinha crescido o suficiente para onde precisava ser puxado para cima em um coque apertado que ficava no topo de seu cabelo. Óculos de abas estavam encostados na ponte de seu nariz enquanto ela batia os dedos contra uma prancheta desgastada. O panteão nativo americano fez um pedido de pão frito para seu festival anual. Um total de 10.000 peças precisa ser feito dentro de uma semana. Koneko arrancou uma página de sua prancheta, ignorando completamente a expressão exasperada no rosto de seu namorado. Os chineses pediram algumas centenas de biscoitos da sorte. Eles realmente não se importam com as verdadeiras fortunas, mas pedem que você os faça engraçados. Além disso, os Nor. Isso é o suficiente por agora. Koneko piscou quando sua prancheta foi habilmente arrancada de suas mãos. Ela olhou para o namorado pela primeira vez para ver seu sorriso dourado. Por que você está sorrindo? Seu sorriso ficou ainda maior com o questionamento dela. Ela não gostava dele quando sorria assim. Você vai me ajudar a cozinhar os pedidos. Ela piscou. Eu não sei cozinhar. Seu sorriso cresceu. Eu vou te ensinar. Ela piscou novamente. Eu faço um avental apareceu em seu formulário. Não houve movimento de seu namorado. O menino simplesmente olhou para ela e o avental apareceu. Poderes onipotentes estúpidos. Até agora, seu sorriso tinha crescido avassalador. Olhando para ele, ela sabia que não tinha escolha a não ser seguir seus planos. Ela acabaria se sentindo culpada se não o fizesse. Multar. Seu sorriso cresceu ainda mais. Excelente. Ele bateu palmas antes de se virar para o resto da loja. Gaia parecia ter controle suficiente sobre Kuroka e Vali para manter a loja funcionando enquanto ele trabalhava. A mulher era uma dádiva de Deus em todos os significados da palavra, mesmo quando ele levava em conta suas várias peculiaridades. Para o pão frito vamos precisar de óleo, açúcar, farinha e um punhado de sal. Fazer sobremesas pode parecer complicado, mas é muito mais simples do que você pensa. E, com isso, foi trabalhar. Eu sou Naruto Uzumaki. Eu sou um deus. Isso parece estranho até mesmo para escrever. Mas, eu acho que eu deveria estar bem com isso agora. Afinal,
Estou sentado no céu escrevendo isso. Duas pessoas, uma capaz de destruir o mundo e a outra um cofre quase ilimitado de energia, foram seladas em meu estômago. Um exército composto por anjos, demônios, dragões e deuses estavam dispostos a lutar por ele e suas causas. Não fica mais divino do que isso, eu acho. Eu sou Deus. Não há mais como negar isso. Eu realmente comecei a abraçá-lo, sabe? Isso não muda quem eu sou, no entanto. Eu sou um shinobi da Vila Oculta da Folha. Eu sou o filho do quarto Hokage e Kushina Uzumaki. Eu sou o aprendiz de Jiraiya, o Sannin. Eu sou o filho da profecia. Mas, mais importante, eu sou Naruto Uzumaki. Eu administro uma loja chamada Uzumaki Sved no coração de Kuo. Eu tenho uma namorada fofa chamada Koneko que por acaso é um demônio. E, eu meio que tenho uma filha que é o clone de um deus dragão. Então, realmente, eu sou apenas um cara simples.